Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, Angélica, tudo bem? E eu vim aqui trazer mais um capítulo, né? Mais algumas perguntas sobre que estão contidas aqui no Livro dos Espíritos, que é um livro, né, escrito por Kardec, onde Kardec fez várias perguntas, né, foi fazendo perguntas e os espíritos foram respondendo. Então, hoje é o nosso segundo encontro para esse estudo e o primeiro vídeo, né, para aqueles que ainda não viram, podem olhar aí no canal, que foram as perguntas de 1 a 3. Agora nós vamos entrar na pergunta de número 4, vamos fazer do 4 até o 9, sobre provas da existência de Deus. Então, nós temos aqui a pergunta de número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem. Num axioma, né? numa máxima que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, é verdade, né, gente? Se não há efeito sem causa, nós não precisamos, né, maiores provas para ver a existência de Deus. Basta a gente olhar ao nosso redor, olhar para a natureza, e vamos encontrar ali tudo que não teve, que não foi feito pela mão do homem. Então, é muito fácil de comprovar a existência de Deus. Depois nós temos aqui a pergunta de número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele repousasse sobre o nada? Os espíritos respondem com outra pergunta. E ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, esse sentimento intuitivo que existe, né, latente em todos nós, no futuro, esse sentimento é ele que vai nos orientar, é essa intuição que vai nos orientar para que a gente siga o caminho da evolução, do progresso, o caminho do amor. Então, futuramente, nós vamos ter muito forte em nós essa intuição que todos nós possuímos, né? De uma maneira ainda menor. Mas a gente caminha no futuro próximo para que essa intuição se alargue e que, através dela, nós possamos ser orientados sempre para a melhor escolha, para o melhor caminho. A pergunta de número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento,
de um ser supremo não fosse, ele não seria universal e não existiria como as noções da ciência, senão naqueles que teriam podido receber esses ensinamentos. Então, é uma constatação, porque, por exemplo, a ideia de Deus na população indígena é a prova que Deus existe, porque eles não receberam instruções da ciência e existe um instinto muito forte, né? Mesmo naqueles que pouco tiveram estudos, e aqui se referindo aos índios, por exemplo, uma grande fé e uma grande certeza da existência de Deus. Aí depois nós temos a pergunta de número 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tornar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, as propriedades da matéria são também um efeito, né? Como nós temos aqui. Pois a matéria, ela não é evoluída, né? Ela não tem inteligência. Então, o princípio da matéria é movido por uma inteligência suprema. Vamos, então, à pergunta de número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Em tudo, né? Em tudo. Repetindo, né? Existe um comando inteligente e que não esquece de nada. Esse comando inteligente, ele não esquece de nada. De nada que seja para a harmonia de todas as coisas, que é o nosso Deus, né, pessoal? Aí nós temos a última pergunta de hoje, a 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abatê-lo. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quanto mais
o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. E para nós fecharmos aqui, né? Então, negar tudo isso é estar preso ao orgulho. E nós sabemos que o orgulho, ele é fruto do egoísmo. E o egoísmo é a nossa maior chaga, é a chaga da humanidade. É o egoísmo que a gente tem que todos os dias combater. Porque às vezes ele se apresenta de maneira sutil, mas ele tá ali. E a gente tem que sempre estar atento para que a gente possa, né, ir matando um pouquinho que seja, né, a cada ato de egoísmo, e a gente procurar disciplinar essa nossa tendência. E é isso então, pessoal. Ficou aí então, né, mais um capítulo do Livro dos Espíritos, né? No próximo nós vamos entrar então em atributos da divindade. Aí nós vamos falar mais um pouquinho, ler mais um pouquinho o Livro dos Espíritos, e eu peço que se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhe e deixem também opiniões ou perguntas aí nos comentários, que a gente vai falando um pouquinho sobre elas. Combinado então? Até o próximo vídeo, até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.